Colher uma dor é colher um amor. Aqui em casa a gente acredita que todo sentimento é bom, mesmo aqueles que machucam. Todo sentimento ele aponta para aquilo que precisa ser visto, sentido, cuidado. Eu vou contar para vocês agora sobre o dia em que o coração do meu filho doeu pela primeira vez por causa do amor. Aqui nós temos o hábito, e vocês vão ver, de compartilhar todas as coisas. Os sentimentos que brilham no rosto, mas também aqueles que escorrem pelos olhos. Nós acreditamos que tristeza é visita nobre e que a dor também ensina e mais até do que a alegria. Por isso, nós nunca disfarçamos a saudade nem silenciamos a angústia com pressas ou com distrações. Bom, o que aconteceu? O meu filho Matheus ele estava namorando há 1 ano, mas a sua namorada perdeu o pai, então ela teria que voltar para o interior da Bahia para morar com sua mãe. Era só o tempo mesmo de terminar o ano letivo para que ela voltasse. Gente, mas como é duro para um adolescente ter que lidar com a ausência de quem se ama. Eu, como psicóloga, escuto constantemente adolescentes com dores profundas por causa da perda de um amor. Adultos também. Mas é natural que para o adolescente seja mais confuso e doloroso lidar com essas questões porque é tudo pela primeira vez. Você deve lembrar quando você sofreu também. Mas naquele dia era o meu filho. Olhos nos olhos, mãos entrelaçadas. Ele disse: mãe, meu coração tá doendo muito, tá muito estranho. E aí me pediu para eu marcar um médico para ele. Prontamente eu lhe expliquei que dor de amor doía mesmo. E ele então me disse: não, mãe, é dor física, no coração, não é coisa de sentimento não. Amorosamente eu tentei argumentar, mas sem êxito levei ao seu pediatra, que eu atendia desde o nascimento. Após examiná-lo, não encontrando nada, claro, o Dr. Mardel disse: você não parece ter nada, cara, mas me diga se você não está passando por alguma fase difícil emocionalmente. Nós rimos e ele contou ao médico amigo o que estava acontecendo. E imediatamente ele respondeu: amor dói, Matheus, dói na alma e no corpo também. E a risada se intensificou. Matheus disse: minha mãe me avisou. Nós saímos de lá e fomos comer uma bela torta de chocolate, conversar sobre as sofrências, trocar experiências e aprender sobre a cura. Gente, de forma milagrosa, a dor nunca mais voltou, até então pelo menos. Mas o milagre aqui vem da conexão. A palavra cura, então falar liberta. E o amor não é só presença alegre, é também presença firme diante da dor. Zé Ramalho me ensinou assim, ó: quanto tempo o coração leva pra saber que sinônimo de amar é sofrer. Zé, levou 17 anos pro meu filho entender que sinônimo de amar pode ser sofrer. Mas ali entre nós ficou muito claro que sinônimo de amar é também acolher. Olhe pro seu filho, escute as suas dores. E eu vou te fazer uma pergunta muito dura agora. Será que você o conhece mais do que o algoritmo do Instagram? Quando ele sentir dor, esteja junto. Nem sempre você vai conseguir resolver a dor dele, mas basta estar com ele. Acolher não é tirar a dor do outro, é dizer: eu não vou sair daqui enquanto essa dor não souber que ela já foi bem-vinda, mas que ela já pode ir embora. Eu estou aqui. É isso que você precisa dizer. Às vezes tudo que seu filho precisa é saber que a dor dele tem lugar no seu colo. Toda vez que eu conto essa história de Matheus, da dor dele por causa do coração partido, as pessoas me perguntam: mas por que a dor de amor dói tanto? E é verdade que dói no corpo mesmo, né? Os adolescentes perguntam assim. A resposta é: gente, sim, a dor emocional é uma dor real, com marcas físicas. A neurociência hoje comprova que o cérebro não diferencia a dor física da dor afetiva. A mesma região que ativa quando você quebra um braço, por exemplo, é ativada também quando você passa por uma situação de rejeição ou por uma perda. O corpo responde ao que a alma sente. E aqui, gente, já precisamos fazer uma distinção importante. Não existe um sentimento bom e o mal, positivo ou negativo. Existem sentimentos que causam dor e sentimentos que causam prazer, mas todos esses são extremamente necessários e têm função positiva. Todo sentimento pode e deve ser usado de forma construtiva, como um caminho mesmo de aprendizado. O filme Divertidamente mostra isso lindamente. A Riley só pôde compreender o amor e o cuidado dos seus pais quando ela primeiro foi atravessada pela tristeza. Do mesmo modo, quando ela sente ansiedade, ela percebe uma necessidade que precisa ser acolhida. Emoções que julgamos como negativas podem, na verdade, ser grandes professoras pra gente. A psicanálise já nos dizia, mas há muito tempo, mesmo antes da ciência moderna provar em exames, né? Freud falava que o sintoma é uma forma do inconsciente falar. Muitas vezes aquilo que nós não conseguimos elaborar em palavras aparece no corpo, no que ele chamava de conversão somática. Bom, o corpo grita o que a alma cala. No caso de Matheus, não havia algo errado com o coração biológico dele. O que havia, na verdade, era um coração simbólico gritando: ei, eu tô sentindo dor, eu tô perdendo, eu preciso ser acolhido.
E por que essa dor é ainda mais intensa na adolescência? Gente, isso é óbvio, né? E a psicologia explica. Porque o adolescente vive todas as emoções de forma mais aguda. É a fase das primeiras experiências, do desconhecido, da falta de recursos internos para lidar com a dor. O adulto já desenvolveu, ou já deveria ter desenvolvido, mecanismos de autorregulação. Ele já passou por experiências parecidas, já aprendeu que certas dores passam, mas para o adolescente é a primeira vez. E a primeira vez, gente, é sempre avassaladora. É por isso que quando ele sofre de verdade, no corpo e na alma. E aqui é que está o perigo, gente. Porque nós adultos, muitas vezes, desvalorizamos essas dores. Porque nós já superamos elas. E isso nos afasta da empatia. Quando a gente assistia a Caverna do Dragão ou Os Filhos Carinhosos, aquilo nos emocionava, nos tirava o fôlego. Era mágico. Mas hoje, se a gente parar para assistir de novo, nós não sentimos nada parecido. A vida se sobrepõe com novas experiências e aquilo já perde o encanto. Mas para a criança, para o adolescente que vive aquilo agora, ainda é intenso, ainda é real. E empatia é justamente isso. Não é olhar para eles apenas, mas é olhar com os olhos deles. Parar de olhar com nossos olhos calejados, mas tentar olhar com os olhos do outro, do nosso filho adolescente, que ainda não tem acúmulo de experiência. É sentir com ele na sua medida e no seu tempo. Gente, eu mesma vivi isso na minha adolescência, com 14 anos. Então é o seguinte, eu era apaixonadíssima por um moço lá da igreja, mas ele foi fazer missões em Londres. Nossa, e aquilo me doía tremendamente. E eu fui falar com minha mãe, ela disse, bobagem, minha filha, isso vai passar, deixa de besteira. Então, pra mim parecia que não ia passar nunca. Só que o que aconteceu é que isso foi pro meu corpo e eu sentia muitas dores no estômago. Então minha mãe me levava pro médico, fazer exame, endoscopia e não aparecia nada, porque a dor não tinha espaço para ser dita. E aí é que entra o Winnicott com a sua noção de holding, que significa sustentação. Ele dizia que o que cura uma criança, eu acrescento adolescente, adulto, qualquer pessoa, não é a ausência de dor, mas a certeza de que aquela dor pode ser sustentada por alguém, junto com ela. Então não é apagar o sofrimento, é segurar a mão durante o sofrimento. É o que ele chama de ambiente suficientemente bom. Eu lembro imediatamente da Bíblia. Suportai-vos uns aos outros em amor. E as pessoas acham que ele está falando só de suportar, tolerar, e não é sobre isso. É ser suporte, é estar ali com as mãos para apoiar, para caminhar junto, sabe? Lacan também aprofunda essa visão, quando ele diz que a angústia é uma bússola. A angústia aponta para o real. Esse real que precisa ser visto e compreendido, que precisa ser cuidado. A angústia não é sinal de fracasso, gente, mas é sinal de que algo importante está acontecendo. E aí ela orienta, né, a gente mostrando o ponto que precisa de atenção. Por isso nós não devemos silenciar a angústia, mas aprender a escutá-la. Perceba, eu não poderia tirar a dor de Mateus. Nenhum pai ou mãe consegue. Mas eu pude estar ao lado dele, eu pude tornar essa dor falável, rir junto com ele, chorar junto, comer a tal da torta de chocolate, falar das minhas experiências, né, compartilhar sobre tudo isso, e isso faz a diferença. A filosofia também nos ensina isso. Olha, Kierkegaard falava da angústia como mestra da existência. Não é algo que deve ser eliminado, mas compreendido, atravessado, acolhido. E Zé Ramalho, gente, traduziu isso em poesia popular, quando ele contou que sinônimo de amar é sofrer. Sim, o amor traz consigo risco da dor, mas também traz a possibilidade de amadurecimento, de profundidade e, sobretudo, de conexão. Mas aqui está um ponto, gente, que nós vamos falar mais tarde, em outro momento, mas que eu já quero mostrar para vocês que nós precisamos pensar. O que dói não é o amor em si. O que dói são as emoções e sentimentos que muitas vezes misturamos com amor, como posse, apego, ciúme, controle. E é isso que adoece, pois tudo isso aparece como resposta ao medo de perder o objeto amado. Mas amar de verdade, gente, precisa ser mais leve, mais livre. É aceitar o outro como ele é, sem querer possuí-lo. E esse é um aprendizado que nós precisamos urgentemente passar aos nossos filhos, para que eles sofram menos e também para que eles façam outras pessoas sofrerem menos. Mas eu prometo que vou voltar a isso depois. Mas, gente, a dor, ela é mesmo inevitável. E ela extremamente importante para nós. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que até Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Ele não apenas prometeu consolo, ele se comoveu, ele partilhou da dor. Caramba, isso mostra que até o Filho de Deus não negou o sofrimento humano, mas o acolheu como parte da experiência de viver. Agora eu quero que você, pai e mãe, pense. Será que seu filho tem verdadeiramente um lugar para sofrer dentro da sua casa? Será que ele pode chegar com a sua dor sem medo de ser silenciado, julgado ou minimizado?
Quantas vezes nós, sem percebermos, tratamos as dores dos nossos filhos com frases como deixa disso, mas isso não é nada, vai passar. Sim, gente, vai passar, mas até passar, a dor precisa ser vista, validada e acolhida porque ela dói. Acolher a dor é de alguma forma autorizar a existência. É dizer, você pode sentir porque eu tô aqui, para segurar esse peso junto com você. Quando fazemos isso, damos aos nossos filhos não apenas consolo, mas também ferramentas para enfrentarmos a vida. Porque eles aprendem que a dor não mata, que a tristeza não destrói, que o sofrimento não é sinônimo de fracasso. Eles aprendem que podem atravessar a dor e que do outro lado dela existe crescimento. Por isso, nunca tema as lágrimas dos seus filhos. Nunca se apresse em tapar buracos com distrações, com presentes, isso é importante, com frases prontas. O que eles mais precisam é da sua presença e do seu olhar. Eles precisam de um coração disponível, porque, gente, acolher uma dor verdadeiramente é acolher um amor.